Apresentamos Espiritismo, um olhar. A evolução dos tempos e a doutrina dos espíritos. Neste estudo veremos análise sobre a religião no século XIX, o politeísmo, os tipos de divindades, monoteísmo, os primeiros cristãos, Paulo de Tarso, a história dos primeiros cristãos, a Igreja Católica, a Reforma Protestante e a Contra-Reforma, o Evangelho versus a mitologia. Olá, meus irmãos, minhas irmãs, iniciando o nosso estudo de número 20 da série Espiritismo, um olhar. Hoje nós vamos falar sobre a religião no século XIX, uma análise da religião no século XIX. Entendemos que vai ser muito interessante esse estudo, porque vai nos lembrar muitas coisas que nós já sabemos, mas outras coisas que nós, com certeza, vamos atualizando. A importância do estudo é a sua busca e a sua atualização. Então, é isso que nós vamos fazer neste estudo de hoje. Nós vamos buscar e atualizar aquilo que já sabemos. Até aqui, nós estamos viajando pelo tempo, né? Pelos espaços, tentando entender como é que chegou o Espiritismo até nós. E hoje, então, vamos fazer um pouco dessa atualização. Nós vamos pedir a Jesus, a espiritualidade amiga, que nos oriente, que nos dê equilíbrio, nos coloque as palavras exatas, para que a gente possa compartilhar com todos aquilo que nós pesquisamos, aquilo que veio até nós através das intuições, da ajuda dos mentores amigos, né, que estão sempre nos ajudando e nos promovendo momentos ímpares de estudos e de colocação desse estudo ao nível mais aberto, mais para todos. Muitas vezes, esses estudos ficaram reservados para poucas pessoas naquelas escolas de iniciados. E agora não, agora está aberto a todo mundo. Então, que a gente possa aproveitar, já que está aberto, vamos estudar, vamos nos orientar por ele. Não é? Então, nós vamos, agradecidos a Jesus, já iniciarmos o nosso estudo trazendo para a nossa análise aqui os nossos slides, né, que vão nos fortalecer aqui e nos trazer, né, essa parte tão importante que nos compete fazer aqui dentro desse estudo. Então, o Espiritismo, um olhar, estudo 20, análise sobre a religião no século XIX. Bom, as religiões são boas, cada qual no seu tempo e estrutura psíquica. O homem avança e busca outra religião, e assim cresce pelos entendimentos superiores. Desacreditar de Deus é desacreditar de si mesmo e jogar-se no vazio de um início sem início e sem fim. Complexo. Vamos repetir? Olha só. As religiões são boas, cada qual no seu tempo e estrutura psíquica. O homem avança e busca outra religião, e assim cresce pelos entendimentos superiores. Então, desacreditar de Deus é desacreditar de si mesmo. É jogar-se no vazio de um início e sem fim. Por quê? Porque se nós desacreditamos de Deus, de onde nós viemos? Então, não teve um início. A gente está aí flutuando, feito essas nuvens, que uma hora dessas desfaz por aí. Não tem um início. Alguma coisa aconteceu, formou a nuvem, e depois o vento leva e desaparece a nuvem, ou cai como chuva, ou se enrola com outra nuvem, vira uma outra nuvem maior, ou seja, não tem identificação. Não, nós viemos de um Criador.
É isso que temos que pensar. Nós viemos de um Criador. Minha gente, se nós não apropriarmos dessa singularidade que somos com Deus, nós podemos sofrer muito. Porque ao sofrimento natural, das provas, das expiações, até a dor auxílio, que vem para nos colocar nos trilhos, enfim. Esse sofrimento a gente já entende. Agora, sofrer porque não acredita no ser superior deve ser triste. Deve levar a pessoa a graus extremos de convulsões mentais, que o leva a transtornos profundos no campo da sua consciência, da sua mente, levando a loucuras, levando a apropriações indébitas de falácias e até de personagens criados por eles, que justifique de alguma forma que o Deus que ele não acredita está nele pelaquela montagem que ele fez para se manter na vida, as chamadas efígies. Cuidemos disso. É muito mais fácil, é muito mais prazeroso, é muito mais confortador acreditarmos na presença de Deus. O nosso estudo de hoje vai começar de uma forma diferente. Sabe? Tanta coisa boa para a gente ouvir, né? A nossa irmã Gilmara, do GRESG, do Rio de Janeiro, ela preparou um texto muito interessante. Vamos ouvi-lo. Lá pelos idos dos tempos findos, não existia neste mundo a mensagem salvadora do seu Cristo planetário. Muitos antes dele é que vieram e compuseram na história seus poemas de harmonização, preparando o coração humano para o grande advento da cristandade. Muitos foram bem recebidos, outros nem tanto. Muitos foram glorificados, outro tanto foi supliciado. Tudo dependendo da miopia, da ilusão ou das proezas infindas do temível eu inferior. Mas a cristandade chegou. Jesus a inaugurou e os seus apóstolos e discípulos a consolidou entre os judeus e os gentios, multiplicando os cristãos. Vieram Pedros, Paulos e também João, os Tiagos, Barnabés. Tanta gente veio, tanta gente se foi para seus lugares nos céus. A cristandade aqui está, para informar e libertar, redimindo corações, assim como o meu, assim como o seu e de todos aqueles que assim desejarem. Salve os primeiros cristãos e todos os que seguiram, que nossa doutrina espírita seja o reinício daqueles tempos. Pois querem mesmo saber? Somos nós, os espíritas primitivos. Muito obrigado, Gilmara. Sua presença ilumina muito esse estudo. Seu carinho, seu olhar, seu sorriso. Deus te conserve assim, nesse caminho distinto das bem-aventuranças eternas. Deus te ampare. Politeísmo, minha gente. A palavra politeísmo, ela vem do grego polis, que é muitos, e theos, Deus, ou seja, muitos deuses. Consiste na crença e subsequente adoração a mais do que uma divindade de gênero masculino, feminino ou indefinido, sendo que cada uma é considerada uma entidade individual e independente com uma personalidade e vontades próprias, governando sobre diversas atividades, áreas, objetos, instituições, elementos naturais e mesmo relações humanas. E ainda em relação às suas esferas de influência, é de notar que nem sempre estas se encontram claramente diferenciadas, podendo naturalmente haver uma sobreposição de funções de várias divindades. Bom, por que isso acontecia? Nós já comentamos aqui, mas vamos voltar a falar. No princípio, quando nós estávamos lá no primitivo, né, quando a humanidade estava no primitivo, ela sozinha não podia dar conta de abarcar tanta informação.
que a natureza passava para ela. Tanto a natureza aqui do plano físico, quanto a natureza cósmica. Então, ela olhava tudo aquilo, nós olhávamos tudo aquilo e achávamos muita coisa e, às vezes, ficávamos perdidos. E sabe o que a gente fazia? A gente se agrupava, se abraçava, sabe? Com medo de qualquer coisa, medo do trovão, medo do relâmpago, medo da chuva, e medo das avalanches, medo de tudo quanto a natureza se expressasse. Então, tinha que ter alguém que nos ensinasse que aquilo tudo é natural, que basta você saber lidar com a naturalidade dos efeitos que a natureza produz. Então, para isso, Jesus enviou espíritos desencarnados que auxiliaram a esse homem primitivo, e no início dessa evolução, ele confundia muito as imagens, né? Então, para ele, às vezes, o espírito desencarnado era um espírito encarnado, mas diferente daqueles que eles estavam acostumados a conviver, que eram os primitivos. Então, eles davam a esses espíritos uma identificação diferente, porque às vezes eles viam com roupas brilhantes, enfim, e para diferenciar, né, daqueles outros. Então, eles deram a esses espíritos vários nomes, né, várias citações que existem em profusão na história da humanidade. Mais tarde, foram chamados de deuses, que eram aqueles que orientavam a humanidade. Naquela confusão ainda mental da saída do inconsciente para o consciente, então, não se distinguia bem se era encarnado ou desencarnado. Mas também haviam os encarnados, ou seja, aqueles que encarnavam entre eles, vestindo a roupagem deles, ou a roupagem física deles, para orientá-los também mais diretamente, e ficar com eles por mais tempo. Porque esses espíritos, por isso que eles eram chamados de deuses, porque eles apareciam, davam as suas informações e sumiam. Então, eles achavam que ia para um lugar qualquer, que era o lugar dos deuses. Até que chega na Grécia, se chama lá de Olimpo, lá na Tessalônica, lá no norte da Cádia, né? Então, eles acham que é lá que eles moravam, que eles apareciam e desapareciam. Mas os espíritos que encarnavam entre os primitivos, provavelmente alguns exilados, ou mesmo alguns espíritos e trabalhadores, né, de Jesus, que encarnavam ali entre eles para trazer as informações. Então, eles me ensinando, olha, isso que está acontecendo agora, esse relâmpago, não se preocupe, porque isso são nuvens que estão se arrumando para molhar que nós precisamos da chuva. Fica tranquilo que depois de tudo isso vai chover. Olha, não se preocupe com o trovão, faz parte lá do encontro das nuvens. Não se preocupe, não é Papai do Céu lendo com a gente, não. Porque eles tinham essa ideia, né? Que o trovão era a voz poderosa de Deus a chamar aqueles filhos para uma responsabilidade, então, achando ruim que eles estavam fazendo alguma coisa errada. Então, foi tirando gradativamente aquelas ideias que eram relacionadas a um Deus majestoso, sim, mas ao mesmo tempo um Deus cruel, que chamava os filhos, que brigava com os filhos, que ralhava, que mandava raios para os seus filhos. Então, isso foi gradativamente, né, sendo orientado pelos mentores, que se chamavam de deuses, e pelos espíritos, que eram os xamãs, os líderes de tribo, que eram aquelas pessoas que davam as informações necessárias. Então, existiam muitos espíritos assim. Por isso que muitos deuses. Por isso o politeísmo. E a gente estudando o politeísmo e a mitologia, você vai ver que esses deuses, eles são quase os mesmos em todas as latitudes do globo. Então, a mitologia do norte da Europa assemelha essa mitologia grega, que se assemelha à mitologia da África, à mitologia da Ásia, da Mesopotâmia. Por quê? A imagem era a mesma. A direção do mundo era a mesma.
Percebem como é que isso foi acontecendo? Bom, aí nós temos, né, um panteão muito interessante. Vários deuses, que cada um cumprindo com a sua missão. Cada um aí dando a sua ordem. Isso aqui me dá a impressão que é os Zeus, né, que é o manda-chuva de todos, que tomando conta do seu panteão, né? Tem os titãs, né, na mitologia grega, tem os titãs que eram os filhos de Zeus e que vieram aqui para organizar o mundo. Muito sério isso e muito certo. Só que não podia falar isso para aquelas mentes. Eles não iam entender nada disso. Então, para cada mente, a informação adequada. Entenderam? Com o passar do tempo, isso foi acabando. Só que a mente não avançou. É o que nós vamos ver. Continuando aqui. As divindades são antropomórficas e imortais, além de terem personalidades e vontades próprias e de serem responsáveis por áreas, instituições e até mesmo os relacionamentos humanos. Além disso, assim como os humanos, possuíam qualidades e defeitos. Os gregos acreditavam que os deuses deixavam o monte onde viviam, que era lá no Olimpo, para relacionar-se com os mortais. A crença na existência de vários deuses, no entanto, não significa que o indivíduo adore a todos eles. Os semideuses, né, então, seriam esses que encarnavam. Seriam esses espíritos superiores ou com mais condições e que encarnavam entre eles. Então, sempre trazia uma história, ou se era criada uma lenda em cima deles. Que esse semideus é filho do deus tal, com a fulana encarnada tal. Então, ele é um semideus. Porque ele tem a matéria, tem um gênio humano. Então, gradativamente, os deuses foram entregando para a humanidade as suas ações para os semideuses, que aí já seriam todos encarnados. E os deuses, naturalmente, se recolheriam para continuar ajudando, mas não mais com aquela feição de deuses, e sim de espíritos superiores. Então, aí está o Monte Olimpo, né, que fica lá na Tessalônica, olha aí. Então, era lá que eles acreditavam que esses deuses habitavam, lá no norte da Grécia. Se você quiser pesquisar, né, então você vai ver lá no norte da Grécia o Monte Olimpo. Aqui era a habitação dos deuses. Que habitação estranha, né? Um negócio cheio tem um vale aqui, olha, uma protuberância. Como é que se habita num lugar desse, né? Você vê, não era o local em si, a forma geométrica, geográfica disso aqui. Era o tamanho, a altura. Então, os deuses habitam o alto. Perfeito, porque os espíritos superiores estão afastados do plano físico, em outra dimensão. Então, eles entendiam que era um lugar muito alto. E como não sabiam dessa história ainda de cidades espirituais, colônias, enfim, então eles entendiam que ficava mesmo aqui na Terra. Ficou claro para você o que significava uma coisa ou outra? Deus, semideus, politeísmo e o monte onde eles habitavam? Então, isso era um arranjo da mente primitiva para entender a ajuda desses espíritos superiores para que eles apropriassem de outros valores. Apropriassem, inclusive, da sua própria mente na continuidade dos conhecimentos da natureza. Eles precisavam de ajuda. Como plantar, como colher, como pastorear, como saber os ciclos perfeitos para os plantios, para as colheitas, saber qual o tempo certo de chuvas. Então, eles não sabiam fazer isso, gente. Eles eram crianças espirituais, bebezinhos. Então, tinha que ensinar para eles. No nosso relacionamento familiar, quem ensina isso para nós é o papai, a mamãe, né? O titio, a titio, o vovô, a vovó, quem de direito. Também ensina isso. Né? Vai adaptando a criança ao ambiente. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Só que, no nosso caso, o papai e a mamãe também são deuses
para aquela criança, mas que essa capacidade deífica do pai e da mãe vai sumindo para que a identificação, a personalidade daquele espírito reencarnado vá assumindo a sua própria reencarnação. É muito justo, é muito igual. Então, tipos de divindades. Né? Então, tínhamos divindades celestiais, divindades da morte, divindades do amor e da luxúria, divindades criadoras, divindades solares, divindades das águas, deusas mães, deuses da ressurreição. Então, era muito bom, necessário para aquele povo da antiguidade você ter vários deuses, porque você estava coberto de proteção deles. Então, tinha os deuses uranianos, que eram os deuses que habitavam o cosmos, ficava lá no cosmos. Esse era o deus uraniano. Né? Tinha aqueles que te recebiam depois da morte. Né? Em cada cultura tinha aquele deus, né, da morte, que cuidava dos mortos. Às vezes, muitas das vezes, a história é que esses deuses levavam o coitado ou a coitada que desencarnava para um inferno, para um lugar temeroso, uma geena. Por que eles pensavam assim? Nós podemos analisar. Eu vou fazer a minha análise, depois você faz a sua. Penso eu que, como eles eram muito primitivos, e às vezes erravam muito, quando eles desencarnavam, eles iam para locais muito estranhos, às vezes diferenciados do plano físico. Depois eles retornavam. Aí esqueciam tudo. Não esqueciam tudo. Ficava gravado lá no inconsciente dele. Então ele ia associando que quando eu morrer eu vou para um lugar muito ruim e que lá tem um Deus que vai me segurar lá e que vai me levar para lá, que eram exatamente os espíritos que conduziam as almas dos desencarnados. Né? Então, cada civilização tinha lá o seu deus da morte. Tinha a civilização egípcia, tinha um deus que, quando você morria, ele colocava uma pluma de um lado da balança e o teu coração do outro lado. Se o seu coração pesasse mais, você perdeu, você não conseguiu ter uma encarnação que purificasse e tornasse leve o teu coração, de sentimentos impuros, de pensamentos impuros e de realizações impuras. Então, tinha isso. Valia como? Para que os chefes de clãs, né, chefes de tribos, eles pudessem ir orientando as pessoas. Cuidado que quando você morrer, você pode ser levado para uma geena. Hoje nós sabemos, né, que o desencarne, às vezes, nos leva para umbral, para o abismo, para as trevas ou para colônias superiores. Então, hoje nós temos essa informação. Isso é novo, minha gente. É a doutrina espírita que está trazendo isso para nós. Mas ainda tem muita gente que acredita na geena, no inferno, no purgatório. Hoje nós já sabemos que nós vamos para o local que nós merecemos porque necessitamos. Divindades do amor e da luxúria são divindades que aproveitavam a sensualidade exacerbada daquelas pessoas e levavam-os aos extremos, para que, chegando ao extremo, ela levasse um susto pelas manifestações energéticas disformes e tentasse o seu acordo com a manifestação correta da energia da sexualidade. Então, elas se embriagavam, faziam as suas orgias até um certo ponto. Depois começava a perceber, olha, isso não é interessante. Então já começava ali um trabalho de freamento do homem. Por quê? Porque lá no animal tinha-se o cio. Então, no cio havia-se os acasalamentos. Quando você chega no homem, esse cio já começa a ser mais profundo, porque já entra a psique para dar um implemento neste cio. Então, deixa de ser cio para ser
sensualidade. A sensualidade é uma capa, um véu que envolve a sexualidade. Então, depois do cio vem a sensualidade, para depois, enfim, entendermos a sexualidade, que é a parte interessante dos relacionamentos, quando você se relaciona buscando a prática perfeita da sexualidade, que é uma forma, uma energia que ajuda o homem a reproduzir a sua espécie e, ao mesmo tempo, trocar energias nobres quando há o relacionamento. Mas aí tem que ser uma prática de sexualidade perfeita, sem nenhum entrave. E essas divindades do amor e da luxúria, elas mostravam para aquelas pessoas, ó, não entre nisso. Você vai entrar, você vai ver que você vai sofrer, que você vai ter arrependimentos, porque você está tirando, está se desonrando, está tirando o teu projeto de dignidade pessoal. E aí as pessoas não entenderam. Quem entendeu, glória a Deus, melhorou rapidamente. Mas isso durou, meus, muitos séculos. E até hoje, né? Nós temos aí a luxúria. Você tem o amor, que é a sexualidade perfeita, o encontro perfeito, a troca de energias nobres. E tem a luxúria, que é o exagero disso. Divindades criadoras, sim, aquelas que criavam as montanhas, os mares, os rios, ninguém tinha que criar. Nada saía do nada. Isso já era incutido na mente daquelas pessoas mais antigas, que nada saía do nada. E tinha que ter alguém que criou alguma coisa. E essa criação, né, ela vem exatamente de algum Deus. Então, tinha o Deus do mar, né, Poseidon, aí tinha o Deus das montanhas, tinha o Deus do sol, uma série. Se você buscar isso na mitologia, você vai ver vários. Mas, olha, eu vou dizer, quase sempre é a mesma coisa. O Campbell, um dos grandes mitólogos do século passado, ele dizia, assim, são heróis de mil faces. Estou em todas as partes com as mesmas manifestações. Porque era tudo dirigido, programado e dirigido por entidades superiores. Divindades solares, né? Aquelas que cuidavam do sol, das estrelas. E realmente nós temos. Temos os espíritos superiores que cuidam do sol e cuidam das estrelas. Divindade das águas, no grego, Poseidon, né? E outras lá que se falavam das águas, das sereias, ninfas, enfim, as divindades. As ondinas também, né? As divindades das águas, ou seja, que trabalhavam nas águas, protegiam as águas, protegiam os homens das águas, porque era um local desconhecido pelo homem, então tinha que ter uma divindade para ajudar o homem. As deusas mães, que eram aquelas que cuidavam do homem, né? São espíritos que davam para o homem uma certa proteção, e os deuses da ressurreição, aqueles que faziam com que o homem voltasse para a vida. Reencarnação, né? Não tem hoje os espíritos, a gente conhece isso, os espíritos que cuidam das reencarnações? Tem. São os deuses da reencarnação. Só que hoje nós sabemos que são espíritos que trabalham com isso, igual o André Luiz fala lá no nosso lar, né? Que são no centro da reencarnação, enfim, eles programam as reencarnações. Então, tudo foi mudando, né? Atualmente, as religiões politeístas antigas são estudadas como mitologia. Especula-se que as religiões dos povos indo-europeus derivam de uma religião proto-indo-europeia. Esta era necessariamente uma religião naturalista. Quando se fala de povos índios, né, povos que saíram da Índia, né, que são os ários, e vieram para a Europa, e aquela região também ali da Pérsia, né, que são os povos ários, eles são a dissidência dos povos índios. Esses povos ários, que criou a raça ariana, esse povo, eles não eram muito ligados à religião, não. Eles gostavam mais da natureza. Uma das maiores expressões
dessa religião de natureza são os celtas. Eles adoravam uma estrutura de árvore, que é o carvalho. Então, eles tinham pelo carvalho uma perfeita adoração, por ser a representação da fortaleza, da pujança da fortaleza. Então, eles procuravam essa busca religiosa através da manifestação do divino no mundo. Não estavam errados, gente. A natureza não é a manifestação do divino? Sim. Então, se eu vejo uma cordilheira, se eu vejo uma cachoeira, se eu vejo algo muito lindo da natureza, eu estou adorando ou reverenciando quem fez aquilo, que aquilo é divino. E vejam vocês, que se hoje nós achamos tantos locais divinos, né, bonitos, imagina naquele período que não existia nada a não ser o homem e a natureza. Né? Você imagina ali na Escandinávia, né? Você tem a Dinamarca, você tem a Finlândia, e você tem a Noruega, você tem os fiordes. Aquilo devia de ser um sonho para eles. Aqueles contrafortes, né? Aquela beleza do solo, aquele verde contraste com o azul da água, com o verde da água também, com o azul do céu. Gente, isso era fabuloso. Vejam vocês, a nossa evolução, no início, ela se fez muito pelo contato do belo, do perfeito, do harmônico, porque isso nos leva ao bom, a entender o que é bom, e nos leva ao amor. Então, nós tivemos em contato direto com o amor. É preciso tomar muito cuidado quando a gente fala de religiões passadas. Muito cuidado, porque às vezes a gente pode estar cometendo um engano muito grande, porque nós queremos entender a religião do passado com a nossa mente de hoje, que já é uma mente do século XXI. Eles não, eles estavam com a mente dos séculos antes de Cristo. Havia que se respeitar a dinâmica de uma mente dessa, recém-saída da irracionalidade. E hoje, mesmo com a mente do século XXI, há uma condição inumerável de pessoas que ainda não avançaram nos conteúdos mentais. E, às vezes, fazem muita confusão. Tem gente que ainda acredita que esses deuses existem. Tem gente que ainda não entendeu, né, essa projeção, essa progressão dos deuses, das divindades. Nós temos religiões aí que cultuam imagens, né, que são, é claro, muitas vezes imagens de seres que viveram, mas não deixa de ser ainda uma aproximação daquele politeísmo. Então, ainda estamos muito distantes de entendermos aquilo que o Espiritismo nos ensina, que são espíritos superiores que estão ajudando a humanidade faz tempo, e esses espíritos estão conduzindo a todos para o entendimento superior. Né? As divindades, em muitas civilizações, eram adoradas como patronos de cidades ou lugares, e, posteriormente, eram estendidas por mais territórios. Por meio do intercâmbio cultural, as divindades poderiam ser cultuadas em 2 lugares com nomes diferentes. Isso aconteceu muito. O Odin, por exemplo, Odin, Zeus e Júpiter, é a mesma coisa, é a mesma divindade. Só que nomes diferentes. Que era uma divindade majoritária, né? Do lado dos céus. Mas eram a mesma coisa. Ou seja, todos eles representavam o mesmo espírito ou Cristo planetário. Né? Continuando, olha, a religião helenística, apesar de conter fortes componentes monistas, ou seja, que cada coisa ou ideia parte de um elemento único, pode ser considerada ainda como politeísta. Por meio dela, o monoteísmo surgiu na antiguidade tardia, na forma do neoplatonismo e da teologia cristã. Agora você entende a importância do cristianismo. Porque quando Jesus chega aqui,
ele vai, ele vai falar que existe o meu pai, o vosso pai e o nosso pai. Ou seja, ele considera o pai de todos. Só que a relação de cada um com o pai é diferente. Por isso que ele fala, o meu pai, a relação de Jesus com Deus é uma, a relação minha com Deus é outra, e a nossa relação em comunidade com Deus é outra. Então ele começa a implantar e implanta no mundo a ideia do Deus único. Ele consolida já o que se falava desse Deus único, ele consolida isso, ao mesmo tempo em que ele avança nessa consolidação pela teologia cristã. Ou seja, chegou-se um momento, e isso é importante, porque os pré-socráticos, por volta de 2.800 anos atrás, em torno aí de 600, 700, 800 anos antes de Cristo, eles cuidavam de estudar a natureza. Estou falando do povo lá da Grécia, né? Então, eles cuidavam de estudar a natureza. Tales de Mileto, Pitágoras, Leucipo, Demócrito, Anaxágoras, Anaximenes. Você estuda esses filósofos, eles estão tentando distinguir os conteúdos da natureza. Muito bem. Quando chega Sócrates, mais ou menos por volta de 400, 400 e pouco antes de Cristo, Sócrates vai estudar o quê? Vai estudar o Logos. Porque onde está o Logos? Está no homem, está na razão. Então, ele vai tirar o Deus para inaugurar o Logos, que é a lógica, ou seja, vai colocar o homem para raciocinar naquilo que os pré-socráticos estavam tentando falar. Mas não adiantava um pré-socrático daquele dar uma informação tão grandiosa do átomo, como foi, e se a pessoa não tivesse condições de raciocinar, de refletir sobre aquilo, de achar que aquilo era a criação dos deuses. Não, agora você tem que ser o indivíduo que vai entender isso. Então, agora você tem que ser um herói de si mesmo. Você agora vai fazer a tua jornada do herói. E, ao fazer a tua jornada, você vai entender a grandeza disso que está aí. Então, Sócrates inaugura o Logos. E aí, a partir de Sócrates, então, e depois Platão, Aristóteles, aí nós começamos a refletir sobre a vida, sobre o mundo. Aí que nós começamos a desvencilhar da ideia dos deuses. É claro, eu digo para vocês que isso aí é demorado. 2.500 anos é muito pouco. Então, nós temos a doutrina cristã que nos consolida nesse entendimento, mas nem toda a humanidade, né, ela é cristã. Então, ainda tem muita gente ligada, né, a essa questão dos deuses, do politeísmo, do paganismo, das ideias dos paganismos. Porque, gente, vou dizer para vocês, era muito bonito os ritos, você não tem noção como é que era lindo fazer uma procissão, sabe, em homenagem a um deus, aquelas coisas lá que eles criavam, aqueles dourados, né, púrpuras, ouros, era muito bonito. E isso encantava a mente primitiva. Você chega para uma criança e dá para ela algo colorido e dinâmico, que tem movimento, a criança vai ficar encantada. Ela vai querer fazer aquilo, ela vai querer ver aquilo. Você coloca, por exemplo, um desenho animado na televisão, ele tem todo esse recurso, esse apelo do movimento, das cores, né? E daqueles volteios. Ora, isso aconteceu conosco e a gente ficava encantado com aquilo. Eu vou deixar isso para lá? Isso não existe? Isso é mentira? Não, não quero deixar. Não, agora você vai ter que entender que isso aí é uma ilusão, que agora você tem que ter uma mente ligada à sua progressão psicológica. As pessoas não iam querer isso. Então, por isso que demora. Isso é gradativo. E a grande parcela da humanidade atual não gosta de ouvir isso. Percebam vocês. Não gosta. Por isso que tem que ter psicólogo, psiquiatra, conselheiros, para trazer essas informações, para trabalhar essas informações que estão no inconsciente, porque a pessoa, ela mesma, não quer modificar. Politeísmo. O politeísmo acabou sendo deixado de lado, embora não totalmente devido ao avanço do cristianismo, que é uma religião monoteísta. No entanto, para alguns estudiosos,
O cristianismo pode ser considerado politeísta, olha só, uma vez que prega a crença na Santíssima Trindade, ou seja, o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Exatamente. Nós temos isso no cristianismo, essa questão da Santíssima Trindade. E quem que resolve essa questão da Santíssima Trindade? O Espiritismo, porque ele vai dizer que o Deus Pai é o Deus Criador, causa primária de todas as coisas. O Deus Filho é o que nos atende aqui, que é o Cristo planetário, que é Jesus. E o Espírito Santo somos todos nós. Todos nós somos Espíritos Santos. Por quê? Porque nós saímos de um Pai santificado, estamos sob a proteção de um Filho santificado, porque em nós existe o correspondente da santificação. Só que eles estão num projeto avançado, né? Deus no absoluto, Jesus naquele relativo próximo do absoluto, e nós começando. Mas nós somos um projeto de santificação também. Então, é assim que chegaremos nesse status um dia, lá no futuro. Então, a doutrina espírita resolve isso aqui. Quando ela resolve isso aqui, então o cristianismo vai deixar de ter essa classificação de Santíssima Trindade, porque nós vamos entender isso. Então, nós moramos num planeta que tudo é feito, vem de Deus, mas que tem um espírito que conduz esse planeta, que dirige esse planeta, que criou esse planeta a partir da matéria-prima de Deus e da ordem de Deus, e aí esse espírito ele conduz e nos dá condições de crescermos nele. Então, está resolvida a questão da Santíssima Trindade. Agora, você não tem mais dúvida, né? A questão do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, eu acabei de falar isso, foi esclarecida por Emmanuel no livro Consolador, quando disse que essa trindade se refere a Deus como Pai, Jesus como Filho, responsável pela terra, e Espírito Santo são todos os filhos a caminho da perfeição, portanto, todos nós. Então, agora, quando você ouvir falar, ou alguém comentar com você essa ideia da Santíssima Trindade, você já sabe o que representa cada um deles. Tá? Bom, continuando, o monoteísmo, nós temos três situações, né, do monoteísmo. Nós temos o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Essas três manifestações, ou segmentos religiosos, elas acreditam num Deus único. Né? A principal tradição literária, dando testemunho ao monoteísmo, começou na Bíblia hebraica. Foi estabelecida na forma mais clara pelo primeiro versículo da Bíblia, Gênesis 1. No princípio, Deus criou o céu e a terra, não tem? Então, Deus criou. Ou seja, é monoteísta. A tradição continuou por todo o Antigo Testamento e foi transportada para os escritos fundamentais do cristianismo, o Novo Testamento, e também para o Corão no islamismo. O ensino refere-se a Deus como criador de tudo. Bom, eu acredito que você não tenha dúvida disso. Eu tenho quase certeza que você não tem dúvida. Mas, se você tiver, nós temos três grandes religiões, né, que trabalham a ideia do Deus único. Quem não trabalha a ideia do Deus único, que ainda está naquele politeísmo, como muitas doutrinas, né, que são pregadas lá no Oriente, é porque eles têm uma classificação diferenciada dos deuses. Então, eles têm Brahma, né, na civilização hinduísta, na religião hinduísta. Então, se eles têm Brahma, Brahma é o criador de tudo. Entendeu? Então, eles têm com outro nome. E aí tem Brahma e tem os deuses subsequentes, que são os espíritos superiores também. Só que eles não vão mudar isso por agora, porque é uma tradição muito antiga, de mais de 10 mil anos, 12 mil anos, né? Então, eles não podem mudar isso na cultura das pessoas. Nós temos que saber respeitar o que está no inconsciente coletivo e no inconsciente pessoal de cada um. Não pode mexer com isso. Isso tem que ser com calma. Tem espíritos que reencarnam lá no Oriente, há milênios de anos. Então, para eles fazerem essa mudança, tem que ser com muita calma. E por isso que Jesus, a partir, né, do mundo de regeneração, ele vai criar uma situação, que nós não sabemos qual é, de colocar todas as ovelhas no mesmo rebanho, sob a égide de um mesmo pastor. Ele mesmo disse isso. Entendem?
Bom, continuando, olha, podemos perguntar, era a religião original da humanidade a monoteísta? Em alguns lugares mais inesperados, entre as pessoas que são alfabetizadas ou iletradas, sofisticadas ou aparentemente brutos, culturas têm preservado a ideia de que era originalmente um Deus que os criou e para quem eles eram, de certa forma, responsáveis. Isso existia, às vezes em pequenas comunidades. Por que existiam? Pela ação dos exilados ou dos espíritos que ajudavam aquelas pessoas. Então, eles tinham essa ideia de um Deus único, porque alguém disse para eles. Alguém disse. Então, tinha uma comunidade, mais ou menos no norte da Palestina, muito antes da Palestina ser a Palestina conhecida, que eles entenderam, descobriram que lá, aquela comunidade, poucas pessoas, né? Pouca gente, mas que aquele povo era monoteísta. E assim em outros locais também, essa questão do monoteísmo. O próprio Egito, ele era monoteísta para eles, egípcios, e politeísta para aquelas pessoas que não entendiam nada ainda dessa relação do Deus único. Bom, continuando, né? A evidência de uma crença inicial em um Deus também pode ser encontrada nos escritos de culturas não ocidentais letradas. O seguinte hino de louvor foi encontrado nos arquivos de Ebla, que ficava ao sul da Síria, muito próximo do que eu estava dizendo, do norte da Palestina. Sul da Síria, norte da Palestina. Então, nessa comunidade, datado por seu tradutor Giovanni Pettinato, em 2500 a.C. O que dizia? Senhor do céu e da terra, a terra não era, você a criou. A luz do dia não era, você a criou. A luz da manhã, que você não fez, ainda existir. Louvando a Deus. Imagina que vão um grupo de exilados aqui da Terra para um planeta desse aí. Mas eles vão com essa certeza do Deus único. Às vezes foram cristãos islâmicos, foram judeus, né? E chegam lá com essa ideia do Deus único, que tudo é de Deus, e eles começam a falar isso. E vão criando comunidades em torno deles que estão pregando isso. Ou seja, jogando as sementinhas para que um dia aquilo floresça. Porque estão jogando as sementinhas num homem primitivo, que não entende muito desses avanços da psique, né? Desses avanços da intelectualidade. A doutrina espírita reforça e avança no monoteísmo quando declara no Livro dos Espíritos, na questão 1, que Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Isso é lei pétrea, isso é causa pétrea. Isso não muda. Então, quando chegar o momento em que o Livro dos Espíritos for lido e estudado pela humanidade, ele já começa dizendo isso, já começa dizendo, você tem um Pai, que Ele é único, que te provê de tudo, que te mantém, que te criou. Então, esse vai ser o grande trabalho da doutrina, além dos outros tantos, né? Mas mostrar essa imagem de Deus como único. Então, disse Paulo, porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, que é Jesus, tá? Que é Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Primeira carta a Timóteo. Ou seja, Paulo já estava ensinando para Timóteo o que ele deveria ensinar para frente. Então, o cristianismo foi se alastrando com essa informação. Por isso é que Paulo era muito estudado nas comunidades cristãs, porque ele trazia, ele consolidava a mensagem do evangelho entre as comunidades cristãs. Então, a execução ordenada por Pilatos não extinguiu o movimento cristão. Pouco depois da morte de Jesus, seus discípulos começaram a proclamar que ele lhes tinha aparecido em pessoa. Deus, de novo, o Deus. Deus o ressuscitou dos mortos, eles diziam, comprovando tanto a mensagem como a pessoa de Jesus. Então, está comprovado a presença de Deus e o Cristo
que ressurge de dentre os mortos, como estava lá nos profetas. Então, tudo consolidando a imagem de Deus. Uma nova era messiânica começou, então, acompanhada de sinais e do que eles chamavam de milagres do Espírito de Deus. Foi nessa era que o crucificado Jesus passou a ser considerado como um Senhor e um Salvador de todos, pois sua ressuscitação transcendeu as limitações humanas da geografia e da cultura, como nos diz Dallin Arvin Scott Sanks no livro A História do Movimento Cristão Mundial. Vejam vocês, são dois teólogos, né, que eles entenderam, né, que quando Jesus ressuscita, isso transcende toda a condição de entendimento do homem. Olha, se ele ressuscita, eles viram que ele foi crucificado. Depois de uns dias, 2, 3 dias, ele sai dali, já não está mais crucificado, ele já está conversando com os apóstolos. Então, isso transcende a qualquer condição de interpretação humana, nos dias atuais também. Tanto que, às vezes, a pessoa não acredita nisso. Vejam vocês, como é que a mente primitiva, né, no seu desenrolar, como que ela custa para sair da bolha da ilusão, para entrar no entendimento real das coisas. Olha, que a gente não seja assim. Sabe? Vamos analisar um pouco mais, vamos buscar a lógica disso. É tão lógico, ninguém morre. Jesus iria morrer? Claro que não. Mas ele ali comprova que ao morrermos, ou de alguma forma, a gente vai sair daquele corpo e vai continuar. Então ele mostra isso. Quer dizer, ele garante, ele sustenta a imortalidade com a sua própria presença depois da morte. Ah, mas isso aí está sendo analisado. Não está sendo analisado nada, não complique. Tem coisas que não dá para a gente complicar. Isso é natural. Se a gente morresse, morrer mesmo, que valeria a pena os nossos esforços? Né? As propostas do próprio cristianismo. Ah, você tem que ser assim, assado para você. O que adiantaria isso se eu vou morrer? Né? E aquela criança que, nossa, começa a viver, já está desencarnando, ela vai para onde? Ela vai, mas por que ela morreu tão rápido? Ah, porque ela estava doente, mas por que ela ficou doente tão rápido? Sabe, não tem resposta. Não tem. Então fica um Deus muito estranho, muito cruel, que assassina seus filhos, quando ele não gosta do filho. Não, gente, não é assim. Há que se ter um projeto de adaptação e integralização nos conceitos do cristianismo e nas propostas que Jesus colocou nesses conceitos. Senão, nós vamos ficar aí perdidos no tempo. Né? O monoteísmo ainda, o livro Atos dos Apóstolos, ofereceu ao movimento cristão primitivo um vigoroso símbolo de sua expansão além das fronteiras culturais e linguísticas. O evangelista Lucas foi o autor daquele livro. Ouvindo os apóstolos e sabendo dos movimentos cristãos do início, escreveu sobre eles, legando à posteridade um caminho por onde os historiadores futuros pudessem buscar informações e formular a base histórica daqueles tempos. Por que nós colocamos isso aqui no nosso estudo? Porque se nós tivermos dúvidas sobre o monoteísmo, se não entendermos o politeísmo, nós não vamos ser bons espíritas, não. Nós vamos ficar na dúvida. E ficar na dúvida não vai resolver a questão que o homem tanto precisa, que é o da libertação espiritual. Então, nós espíritas precisamos saber dessas coisas e não ter dúvidas sobre isso. Se você tiver dúvida, busque o centro que você participa e vai tirar suas dúvidas lá, com uma pessoa que seja capaz de te ajudar. Não é? A própria história de Lucas está inserida neste contexto. Chamado a servir a causa de Jesus, aceitou de pronto e passou a ser um dos representantes do movimento. Propôs o nome de cristãos para os seguidores de Jesus. Então, essa proposta prevalece até hoje, irá permanecer para sempre, segundo a essência e a lógica. Ele escreveu o Evangelho
e o livro Atos dos Apóstolos. Então, Lucas fez um trabalho extraordinário dentro do cristianismo, um trabalho muito grande, né? E a gente deve considerar esses espíritos, tanto Mateus, João, Marcos e Lucas, como espíritos que foram fadados, foram escolhidos por Deus, por Jesus, para deixar grafado para a humanidade as informações que as pessoas necessitariam para construir o movimento cristão da Terra. Paulo de Tarso, originário da cidade de Tarso, foi a Jerusalém para estudos. Era um homem zeloso da Torá, que era a lei, né, de Moisés. Os ensinamentos de Jesus eram para ele uma afronta à Torá, porque a Torá era muito assim, né, muito forte. Você tem que seguir piamente isso. Eram 600 e tantas restrições, né, das pessoas, e Jesus trouxe a liberdade pelo amor. Então, para eles era uma afronta isso. Então, dessa forma, ele lançou uma perseguição rigorosa ao movimento nascente. E o primeiro mártir do movimento, Estevão, foi apedrejado a seu mando e não ficando só aí. Partiu em perseguição a Ananias, na cidade de Damasco. E Ananias havia convertido Abigail, sua noiva, e que desencarnou precocemente por problemas de saúde. Você vê que Paulo ele foi sofrendo várias intercações do mundo espiritual antes dele ver Jesus. Ele manda apedrejar Estevão porque ele teve inveja de Estevão. Vamos ser justos. Estevão deu um show nele e no Sinédrio. Aí ele não gostou, não, porque Estevão sabia muito mais. E aí manda matar o sujeito. Sabe mais do que eu? Lixo com ele. Isso ainda acontece hoje, não acontece? Acontece. Talvez não mande matar, mas puxa o tapete. Isso acontece no centro espírita. Se a pessoa se destaca, alguém já vai fazendo as fofoquinhas para tirar o sujeito daquele lugar, porque o lugar é dele, afinal de contas, ele chegou primeiro, mas a inteligência dele é menor, ele não acredita, ele não aceita, aí manda exterminar. Então, ele está seguindo aí o que Paulo fez. Depois, Paulo teve esse problema seríssimo do Ananias, que converteu a Abigail, sua noiva. A Abigail morava na estrada de Jope, que era uma estrada que ligava Jerusalém até o mar Mediterrâneo. Então, ela morava lá com os tios dela, tio Zacarias, né? E ali, Paulo se afasta dela, porque quando ele soube que Estevão era irmão dela, ele não quer saber dela, fica 8 meses longe. E, nesse período, chega lá o Ananias e faz um trabalho, e converte a Abigail. E quando Paulo busca Abigail depois de 8 meses, Abigail já estava convertida ao cristianismo e desencarna por tuberculose. Aí o que acontece? Paulo fica pau da vida. Agora eu mato o Ananias também. Ou seja, então ele foi tocado bastante, né, nos seus sentimentos mais profundos. Porque ele percebeu que Estevão mexeu com ele. Mexeu muito. E agora Abigail, convertida ao cristianismo. Então eu tenho que matar também o Ananias, como eu matei Estevão. Só que deu errado para ele e deu bom ao mesmo tempo. Né? Após tantas tentativas de abafar os apóstolos, seguidores de suas pregações, viu-se diante de Jesus, espírito na estrada de Damasco. Foi um encontro de proporções espirituais incalculáveis. Jesus sabia do valor e do potencial do então Saulo de Tarso e o chamou para trabalhar na divulgação do seu evangelho. Sua garra e erudição fizeram a diferença. Você vê, Saulo, né, na época ainda Saulo, ele era inimigo de Jesus. E Jesus chama o seu inimigo para fazer um grande trabalho. Eu sempre penso nisso. Será que eu chamaria o meu inimigo? Eu reconheceria o valor do meu inimigo? Então, se você tem inimigo, quem sabe o seu inimigo tem um potencial que você desconhece e que pode te ajudar. Analisa isso. Vá pensando nisso, né? O trabalho do apóstolo dos gentios está narrado no livro Paulo Estevão. A gente já fez um trabalho sobre isso aí, né? Está aqui no YouTube, no portal do GRESB. Né? Nós fizemos 5 estudos sobre o livro Paulo Estevão, né? Durante mais ou menos 1 hora e pouco cada estudo.
Se você quiser conhecer um pouquinho mais, que não conhece a história, então, dá uma olhadinha lá que você pode se inteirar, né? Então, esse livro é de Emmanuel, na psicografia do Chico Xavier. Outros tantos escreveram sobre ele e muitos não entenderam e, às vezes, distorceram suas palavras e atos. Chegaram mesmo a dizer que era um espião romano infiltrado no movimento cristão. Gente, que absurdo que é isso. Quando eu li isso certa feita, já tem um tempo, eu até quis escrever lá para o repórter, né, que assinou a matéria, eu não lembro qual revista, que era super interessante. Nossa, eu quis escrever, mas eles não respondem, porque uma vez eu escrevi. Eles falaram coisas do espiritismo que não tinha nada a ver. Aí eu escrevi para eles, eles não me responderam até ontem, né? Pode ser que hoje respondam, né? Porque eles não respondem. Eles não aguentam o confronto, eles não têm conteúdo doutrinário. Assim que eles fazem, eles jogam informação. Sabe? É muito sério, gente. É muito sério para essas pessoas que escrevem mentiras ou meias-verdades. Muito sério. Essas pessoas terão um futuro muito complicado porque terão que se justificar perante Deus. Sua vida e ações desmentem tudo isso. Dedicou-se ao Evangelho com profundidade, escreveu cartas a comunidades cristãs nascentes, que hoje são consideradas uma continuação dos Evangelhos. Então, ele realizou 4 grandes viagens pela Ásia e Roma. Emmanuel ainda cita uma, em Espanha, você vê isso tudo lá no nosso estudo. Nas viagens, sustentava-se com seu trabalho de tecelão. Formou um núcleo com Timóteo, Lucas, Tito, Silas, Apolo e outros. Né? Aqui tem Barnabé também, que não está aqui. Houve um momento histórico ímpar na cidade de Éfeso, onde morava Maria Santíssima e João, né? Que houve um encontro entre Maria Santíssima, Paulo e o apóstolo João. Gente, vocês já imaginaram isso? De repente, encontra os 3. E você está ali, de espião, né? Olhando para o céu. Pode estar desencarnado, não tem problema não. Desencarnado você. Devia ter até fila, né, para ver. Aí você ali, vendo aquele encontro de 3 sublimidades. Isso ainda vai ser mostrado para nós um dia. Mas é preciso que a humanidade queira. Não é essa humanidade que está aí brigando, toda sensual, né? Toda ligada a drogas, ligada a guerras políticas. Não, essa humanidade não quer isso, não. Que vai mexer com ela. Mas um dia haverá uma humanidade que vai querer ver. E aí essa humanidade vai ver. Tomara que eu esteja nela. Tomara que você esteja nela também. Ele foi decapitado na Via Ápia, em Roma, a mando do então imperador Nero. Na espiritualidade, foi recebido por Ananias, que ele ia matar. Né? E, posteriormente, Abigail, a noiva, Estevão e Jesus. Ele foi recebido por esses 3. Muito sério isso, né, gente? Para ter pessoas que vão falar que ele é espião romano. As cartas de Paulo e sua história representam para a humanidade um estudo aprofundado e comparado do Evangelho. Sua vida e dedicação é modelo para todos aqueles que desejam seguir Jesus. Conta Emmanuel que quando eles encontram lá em Jerusalém, que eles vão para Jerusalém, né, é que Jesus estava ladeado, né, de Estevão e de Abigail, aí ele fala para Paulo, Paulo, vem ser feliz no meu reino, pois é da vontade do Pai que vítimas e verdugos se encontrem para a realização final do amor. Mais ou menos isso. Ele foi recebido por Jesus, gente. Nas comunidades cristãs antigas, o pão e o vinho eram sempre servidos como a lembrar o Mestre Jesus. Com eles, os fiéis relembravam a morte e a ressurreição de Jesus. Paulo ligava o pão comum com a vida comunitária dos seguidores de Jesus. O sangue era a fortaleza nas lutas empreendidas por eles, assim como nós devemos fazer para seguirmos Jesus. Né? Então, a vida comunitária, né, com todos, nessa vida de comunhão fraterna entre todos nós, e a fortaleza
para continuarmos seguindo Jesus. É a nossa opção, minha gente. É a nossa opção. Ou fazemos isso, ou nós estaremos predispostos a ir ladeira abaixo. Mais uma vez, às vezes. Para muitos, mais uma vez. Cuidemos, pois, daquilo que a gente deseja, daquilo que a gente busca ardentemente. O que é que nós queremos ardentemente? Uma parte da atração exercida pela mensagem cristã estava na sua mensagem inclusiva. Os cristãos falavam de Jesus como uma pessoa universal que trazia esperança de superação das divisões do mundo circundante. Então, Jesus já vinha com essa proposta, né? Já veio com essa proposta de unir toda essa humanidade. Porque só essa união é que vai acabar com a guerra. No instante em que nós nos entendermos que estamos coligados no mesmo ideal, principalmente o ideal de amor, aí nós não vamos guerrear mais, não. A gente vai ver que a guerra, seja de qual tipo for, ela é muito cruel, sabe? Não vale a pena. Eram considerados ateus pelos seus opositores porque negavam a divindade de todos os deuses, né? Com exceção do seu. Era um povo sem pátria. Né? São os ateus, que não entravam nessa leva, né? Não queriam se entregar às verdades trazidas por Jesus, pelos apóstolos, pelos profetas também, por que não? Né? E aí criaram as divisões do mundo. Os que ingressaram no movimento cristão eram geralmente membros das classes média e inferior, como artesãos, operários e até escravos. Não pregavam a libertação da escravidão social, e sim a liberdade dentro da escravidão. Olha que interessante. Então, a escravidão era social na época. Não tinha como você acabar com a escravidão, não era isso. Mas você seria escravo e liberto da própria escravidão da qual você estava envolvido. Porque você começava a entender que era necessário aquilo por algum motivo. E que um dia você se libertaria de tudo isso. Então você deixou de ser aquele rebelde, né? Aquela rebelde, para entender o processo da escravidão, para crescer a partir dele. Isso tem gente que não aceita, viu? Tem gente que não aceita de jeito nenhum. A escravidão hoje que se exerce é essa escravidão das diferenças sociais. Se você fala isso, nossa, as pessoas aí não aceitam, não. Porque eles acham que tem que ele é vítima de alguém. Não é. Ele é vítima dele. Ele criou a situação para ele. Como? Fazendo o erro e criando campos energéticos que buscam campos energéticos semelhantes. Ou seja, a miséria busca a miséria, até que ele se resolva perante a miséria. Aí a miséria acaba. Mas muito difícil a pessoa entender isso. Só mentes maiores, mais evoluídas. Então veio o ateísmo, né? O termo ateísmo, proveniente do grego clássico, ateos, que significa sem Deus, o a sempre colocado antes de uma palavra, ele nega a palavra. Theos é Deus. A, você nega Deus. Então, sem Deus. Foi aplicado com uma conotação negativa àqueles que se pensavam rejeitarem os deuses adorados pela maioria da sociedade. Com a difusão do pensamento livre, do ceticismo científico e do consequente aumento da crítica à religião, a abrangência da aplicação do termo foi reduzida. Os primeiros indivíduos a identificarem-se como ateus surgiram no século XVIII, bem próximo de nós, né? Talvez motivados por uma insatisfação religiosa, pessoas ainda adotam o ateísmo como uma forma de regular suas vidas. Viver sem Deus é como sentir-se livre para pensar e realizar sem as disciplinas que impelem a buscar um rumo divino. Difícil, às vezes, para muitos que consideram o ser humano como um ápice. A pessoa acha que o homem
é o máximo desse mundo, sim, ele é a expressão maior, mas, em comparação aí com outros mundos, a gente é muito, mas muito aquém. Muito dá para pensar, né? Sobre os ateus. Às vezes eu vejo garotos lendo livros, aqueles livros grossos, né? Aí você vai procurar a página que você vai procurar a capa do livro, é sobre o ateísmo. Que pena. Que pena que os nossos jovens se ligam nessas coisas, se ligam nessas ideologias perigosas. Ah, esses jovens, onde Deus deposita tanta esperança. Deus existe. Vamos ouvir um pouquinho o Marco lá do Gresg, do Rio de Janeiro. O que ele tem a dizer sobre ateísmo? Sobre essa questão relacionada ao ateísmo, temos que refletir o seguinte. A civilização ocidental foi quase toda ela formada pelos indo-europeus, que, segundo Emmanuel, eram dos exilados de Capela os grupos mais rebeldes. Desde o início não adotavam nenhuma religião. As armas e conquistas territoriais faziam parte de suas andanças. Eram muito bravos, de cara fechada, de ego inflado, e adotaram como discípulos os bárbaros aqui da Terra, os primitivos, aproveitando dessas suas tendências bárbaras. Evidente que o tempo passou. Muitos adotaram a religião, se encontraram e dela se beneficiaram, transformando suas posturas em busca de algo mais instrutivo e divinatório, cada qual segundo suas buscas. Contudo, um grupo ainda permanece alheio ao fator religioso, dissociados da fonte que é Deus, por aí pregando que Deus não existe, ao mesmo tempo que comem e bebem dos recursos naturais, criados e mantidos por Deus. Será que terão que ser novamente exilados? Ou apenas aguardam aquele empurrãozinho das enfermidades, dores e desencarnes dolorosos para despertarem? Ateísmo. Dentro de pouco tempo, será a página virada na sociedade terrena. Então os ateus devem se cuidar enquanto é tempo. E o tempo também é de Deus. Graças a Deus. Bom, muito obrigado, Marco, pela sua participação, sempre eloquente, sempre informativo. História dos primeiros cristãos agora. Sobre a inclusão das mulheres no movimento cristão, podemos citar, entre tantas, Flávia Domitila, que era sobrinha do imperador Domiciano, que fez sua adesão ao movimento. À medida que o movimento foi crescendo, a influência das mulheres foi significativa dentro das suas fileiras. Prisca, ou Priscila, esposa de Áquila, destacou-se como uma mestra cristã primitiva, aquela mesma que ensinou Paulo de Tarso, lá no deserto de Dan, quando ele ficou lá 3 anos estudando o cristianismo. A mesma, né? A Priscila. Uma parte de atração do movimento era precisamente sua capacidade de gerar esperança e mudança em meio à tensão. Porque às vezes a gente está no meio de uma tensão, mas Deus identifica, né, alguém para ajudar a tensão. E aquela pessoa, então, ela é imbuída dessa missão e ela tem a proteção divina. Então, quando o indivíduo missionário percebe a proteção divina, ele não tem medo de nada. Ele vai fazer o trabalho dele. E vai desencarnar, ele vai mesmo, né? Então, ele vai fazer o trabalho dele enquanto ele estiver em condições de realizar, porque ele conta com a proteção divina. Os frágeis, as almas frágeis, não fazem isso. Elas correm amedrontadas. Qualquer coisa amedronta. Qualquer informação assim, que vem na televisão, que vem não sei de quem, a pessoa corre para casa, tranca a porta. São as almas frágeis, que Herculano Pires falou tanto nos seus livros. Sejamos almas fortes, minha gente. Sejamos dignos do título que trazemos em nós de cristãos. O culto cristão primitivo era, com frequência, estático. Certos membros falavam em línguas que não conheciam, recebiam profecias sobre o futuro, exorcizavam espíritos maus e faziam curas físicas.
Então, eles foram envolvidos pela espiritualidade. Eram médiuns, não sabiam nem o que era mediunidade, mas faziam esses trabalhos maravilhosos. Por quê? Porque eles tinham fé. Né? Se você tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, você não move uma montanha. Então, eles tinham essa fé. Que hoje, muitos dos nossos médiuns, nossa, estão longe disso, né? Muito longe. E ainda tem coordenadores, né, de reuniões mediúnicas que fica falando, não, isso não é mediúnico, isso é animismo. Ele nem sabe o que é animismo, gente. Ele nem sabe a linha que divide mediunidade com animismo. Alexandre fala que ela é tão imperceptível que a gente não consegue ver. Alexandre, no livro Missionários da Luz. E tem pessoas que empanam-se todo, né? Nossa, tem que ter muito cuidado. Nós temos, para praticar, para exercer, para entender espiritismo, é preciso muito estudo e muita vivência, né? Os primeiros evangelhos escritos foram todos compostos e publicados sob a autoridade dos apóstolos. Sim. Isso passava lá por Pedro, Tiago, João. Né? As reuniões eram processadas com palestras, atendimentos fraternos e passes, assim como vemos nas casas espíritas. Isso acontecia lá nas comunidades primitivas do cristianismo. Tinha isso aí. Atendimento fraterno, passe, palestra. Ou seja, nós estamos hoje revivendo o cristianismo. Ipsis literis, né? Como muitas escolas da antiga filosofia, os cristãos acreditavam que a virtude moral e a verdade filosófica estavam inseparavelmente reunidas. Sim. Eles iam juntando as coisas. Quem eram essas pessoas? Eram espíritos, talvez, muitos exilados que já estavam modificados, né? Já indo embora para suas pátrias de origem e deixando para nós essa informação da totalidade, né? Dessa complexidade doutrinária cristã que eles haviam entendido. E por ela, eles davam suas vidas, porque eles sabiam que não existia morte. Mais uma lição para nós que morremos de medo de morrer. Né? A história do movimento cristão é muitas vezes marcada por sofrimentos, perseguições e martírios. Grandes espíritos daquele passado resgataram ali seus débitos para com a lei e tornaram-se fiéis seguidores de Jesus, atuando com sabedoria e paz no século seguinte, porque eles reencarnaram depois. Eles foram reencarnando em vários locais para a continuidade da proposta cristã, para a continuidade da fixação dessa proposta cristã. Porque o homem, por ele mesmo, não conseguiria. Porque ainda há espíritos muito confusos, saídos do primitivismo, mas eles ali firmes, nos ajudando. Veja que interessante, que nunca estivemos sozinhos. Olha o que o Kiko tem a nos dizer sobre os primeiros cristãos. Veja o que ele conseguiu para nós. É que a Terra, ela recebeu a visita do seu ordenador e gerente. E a frequência espiritual de Jesus ultrapassa todas as possibilidades de análise humana. Todas. Sua aura crística e celestial envolve todo o planeta, desde as dimensões da administração até os rincões das trevas e dos abismos. Assim sendo, todos os povos sentem-se envolvidos por ela, mas nem todos conseguem identificar essa presença, porque suas auras ainda estão obscurecidas pelos interesses pessoais e mesquinhos, movidos pelo orgulho e pelo egoísmo. O tempo foi passando e gradativamente os homens foram amadurecendo espiritualmente e assim se filiando à teia crística de Jesus. É claro que outros tantos permanecem enganados pelas redes obscuras e infernais que os tornam homens infelizes, iludidos com o prazer, o poder, o dinheiro, vivendo os conteúdos da morte que tanto cultuam.
Mas a mensagem de Jesus vem levedando a humanidade durante todo o tempo de existência do planeta Terra, desde as primeiras civilizações. Sua mensagem já era pregada nos 4 cantos do mundo ao longo de todo o tempo histórico do planeta. Bastou então a sua presença aqui para que as frequências se juntassem e crescessem. Por isso a mensagem do Mestre chegou para todos e todos puderam e podem beneficiar-se dela. Basta apenas querer e caminhar em sua direção. Muito obrigado, Kiko. Deus te abençoe sempre, meu amigo. Igreja Católica, com todo respeito, tá? Que nós vamos falar sobre ela, né? O primeiro uso do termo Igreja Católica, literalmente Igreja Universal, católicos é universal, foi pelo padre da Igreja de Santo Inácio de Antioquia, em sua epístola aos Esmirniotas, pelo ano de 110 depois de Cristo. A ele também é atribuído o uso mais antigo registrado do termo cristianismo no ano 100. Então, esse padre aqui, né, o Santo Inácio de Antioquia, ele teve uma participação muito efetiva no movimento cristão. Tem livros sobre ele, e se você desejar, parece que a editora Fonte Viva, de Belo Horizonte, você pode adquirir esse livro dele. Então, ele vai mostrar, né, à comunidade cristã uma certa necessidade de universalização do movimento cristão. Então, como ele fala, né, católicos, que do grego significa universal. Então, cria-se a Igreja Universal, que é a Igreja Católica. Bom, durante 3 séculos, o Império Romano perseguiu os cristãos, porque a sua religião era vista como uma ofensa ao Estado, pois representava outro universalismo e proibia os fiéis de prestarem culto. O cristianismo propagou-se pelo Império. Neste período, os únicos lugares relativamente seguros em que se podia reunir eram as catacumbas, cemitérios e subterrâneos. Ora, quem eram aqueles romanos? Muitos deles exilados, que já queriam uma coisa diferente de guerra, estavam cansados de guerras. Outros também, mesmo filhos da terra, cansados de tanta guerra, porque era isso que Roma propunha: guerra, 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 conquista territorial o tempo todo, brigas entre os poderes. Então, eles não queriam mais aquilo. Então, surge uma ideia renovadora como o cristianismo. Aí muitos começaram a buscar. Só que eles não prestavam cultos. E os imperadores queriam que se prestasse culto aos seus deuses. Aí começou a perseguição, começou o problema. Eles tiveram que se esconder em catacumbas, cemitérios e subterrâneos para mostrar, para estudarem a mensagem de Jesus. E o cristianismo teve de se converter numa espécie de sociedade secreta com os seus sinais convencionais de reconhecimento. Para saber se a outra pessoa era cristã, por exemplo, desenhava-se um peixe, pois a palavra grega iktis, que é peixe, era o anagrama da frase Lesos Christus tel Hiosoter, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Então, desenhava lá um peixe, um ictis, que ictis era o anagrama de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Quanta criatividade, não é isso? Então, se a pessoa fosse cristã, né, aí aquele símbolo era o chamamento para as suas reuniões. No ano dos 313, Constantino e Licínio, imperadores, assinaram o Edito de Milão, no qual se concedia aos cristãos a liberdade de culto e restituíam os bens à Igreja. Equiparavam o cristianismo em direitos e privilégios à religião pagã. Os cristãos formaram comunidades locais, denominadas igrejas, que igreja significa assembleia, sob a autoridade pastoral de um bispo. Bispo significa supervisor. O bispo de Roma, sucessor do apóstolo Pedro, exercia o primado sobre todas as igrejas. Adivinha o que deu? No Papa, né? Vamos continuar aqui.
Aí vem a Reforma Protestante. Aí está Martinho Lutero, né, pregando as 95 teses dele lá em Winchester, que ele não concordava na Igreja Católica. Isso já no século XIV, né, já bem mais à frente. Então, no dia 31 de Wittenberg, desculpe, eu errei. No dia 31 de outubro de 1517, Martinho Lutero fixou na porta da igreja do Castelo de Wittenberg, na Alemanha, as 95 teses que criticavam certas práticas da Igreja Católica. Este fato é considerado estopim da reforma que mudaria para sempre o cristianismo. Por muito tempo, se ensinou que a Contra-Reforma foi um movimento que surgiu na Europa em consequência da expansão do protestantismo. Atualmente, contudo, os historiadores preferem o termo Reforma Católica. Afinal, vários teólogos católicos, como Thomas Muros e Erasmo de Roterdã, já haviam escrito sobre a necessidade de mudar certos aspectos da Igreja muito antes do próprio Lutero. Gente, era muito difícil para aquele clero constituído sempre em conjunto com o Estado de manter aquela pureza doutrinária do Evangelho. Eles não tinham essa capacidade. Estavam lutando por poderes. Mas tem sempre gente chamando a atenção. Martinho Lutero foi um deles. Olha, desse jeito não dá. Principalmente ele criticou muitas indulgências. Você comprou um lugar no céu. Você não levava dinheiro, gente. Levava coisa para comprar lugar no céu. Isso é absurdo, né? Mas tem gente hoje que faz isso também. Talvez ele não compra com dinheiro, mas ele compra com votos, né? Ah, meu Deus, se o senhor fizer isso para mim, eu prometo que vou fazer aquilo. Não, gente, Deus não vai fazer essas barganhas, não. Esteja atento quanto a isso. Tá? Seguiram-se guerras religiosas que só foram concluídas em 1555, pela Paz de Augsburgo. Este acordo determinava o princípio de que cada governante dentro do Sacro Império poderia escolher sua religião e a de seus súditos. Aí os governantes começaram a colocar a religião que ele achava válida para o seu povo. Muito avanço, né? Porque cada povo tem a religião que precisa. Então aí você começa a fazer esse desmembro da igreja, que governou aí dos anos 600 até quase 1500, soberana. Ninguém podia ir contra ela. Né? Dessa maneira, a Igreja Católica acelera a tomada de uma série de providências para conter as ideias protestantes. Uma delas foi apoiar a Companhia de Jesus, fundada por Inácio de Loyola em 1534. Seus membros, conhecidos como jesuítas, tinham total confiança do Papa e buscavam combater o protestantismo por meio do ensino e expansão da fé católica. Muito complicado. Esse estudo da Companhia de Jesus, ele precisa ser feito separadamente. Emmanuel declara que Inácio de Loyola foi um espírito atormentado. E quando a gente lê a história dele, você observa isso, que ele era uma pessoa muito incisiva, que impunha as ideias dele. Entre 1545 a 1563, realizou-se o Concílio de Trento, com representantes da Igreja Católica de toda a Europa. Igualmente estavam presentes membros da Igreja Luterana e da Ortodoxa. Você vê que a espiritualidade foi movimentando isso. Não, nós temos que chegar a um acordo. O espiritismo chega no século XIX, então nós temos que conformar essas coisas para que, quando o espiritismo chegar, não haver esse combate tão ferrenho. Então, temos que conciliar essas situações, de como que nós vamos chegar com a religião no século XIX. De que maneira que chegamos? Então, a Igreja Católica ela chega muito enfraquecida, né? Tanto assim que o Papa cria aquela questão da infalibilidade papal, que o Papa não erra,
E a igreja protestante está muito ainda nas suas convalescências de tantas guerras. Então, por isso que o ateísmo começou a tomar conta. E foi nessa leva, nessa vaga, que o espiritismo entrou. Combatendo os cultos, combatendo não, orientando, né, sobre cultos e orientando sobre prédicas sem obras. Então, ele traz um contexto doutrinário e mostra que a fé precisa de ter obras para ser consolidada, para ser justificada. Vou pedir a Aline para falar um pouco sobre isso. Observe o que ela preparou. Na posição vantajosa do século XIX, podia-se ver muito além do que qualquer pessoa que vivia na Ásia Ocidental do século I poderia ter visto ou sabido sobre o mundo daquele tempo. A diversidade de línguas, religiões e culturas era muito maior do que qualquer dos primeiros discípulos de Jesus poderia ter imaginado. Mas, no decurso de gerações e séculos, a mensagem de Jesus continuaria a ultrapassar os limites da habitação e também das culturas humanas, chegando eventualmente aos confins da terra, conforme aqueles primeiros discípulos acreditavam ser. Ao longo do caminho, a história do movimento cristão continuou a despertar novas articulações de fé, novas formas de culto, novas estratégias institucionais e novas práticas de fé. É que a mensagem cristã chegou para ficar definitivamente no plano físico da Terra. As dimensões superiores do planeta já sabiam dela, viviam através dela. Faltava agora chegar aos homens simples das dimensões inferiores. Jesus veio e sua mensagem irá perpetuar até o final dos tempos, quando a Terra deixar de existir em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Aí nós estamos chegando ao final do nosso estudo, agradecendo sempre a Aline pela sua predisposição, pelo seu carinho. Sabemos que o seu tempo é muito limitado, mas mesmo assim ela dedica um pouco ao nosso estudo. Então, Evangelho versus mitologia. Será que tem relação a isso? Uma das preocupações universais que tem mais se manifestado no ser humano em seu evoluir é uma curiosidade natural com relação ao porquê e como tudo acontece dentro da sua própria existência, como nos diz Raul Alberto Marinuzzi em seu livro O Evangelho na Mitologia. Então, os indivíduos são levados a buscar as causas ocultas das suas existências e as leis do seu próprio código social, formulando assim certos conceitos religiosos fundamentais. E a ideia religiosa, para ser apreendida e exposta de maneira adequada, deve ser analisada de acordo com o sentido oculto e espiritual dos seus atos. Aí que está. Aí que está o cerne. Então, não é a parte externa do culto, não é a parte externa do louvor só. Tudo isso é bom, foi interessante, mas você tem que pegar o lado espiritual. Então, aí que entra o espiritismo. Porque o espiritismo vai trabalhar o lado espiritual. Então, ele não se preocupa com os cultos externos, nem louvores externos. Se você vai cantar no centro espírita, que você faça com o coração. Que você faça aquilo, se evangelizando com aquilo. Não quero dizer que os outros não façam, claro, não estou dizendo isso. Mas o espírita, principalmente, tem que ser assim. Quarta, você vê a importância de você que é uma artista fazendo uma apresentação em nome da doutrina espírita, a sua responsabilidade qual é? Porque na sua adequação a esse espiritual, você está transmitindo para a sua plateia o quanto o espiritismo é útil a você. Não é? Então, ao fazer a tua arte, você está dizendo assim para a plateia: olha, eu sou espírita, eu entendo essa necessidade oculta do espiritual.
Então, que você também entenda. Isso é lindo, gente. Eu trabalhei isso muito na minha vida. Muito. Assim sendo, como o Evangelho está cheio de narrativas milagrosas e sobrenaturais, aqueles que se acercam do Evangelho tendem a ver nele os contos e lendas da mitologia, com seus heróis e titãs vencendo o mal pela luz do bem. Citaremos algumas passagens como possibilidades de análise aos interessados em estudar. Vamos lá. O poder da fé como escudo protetor para vencer as armadilhas dos vilões. Então, o poder da fé como estudo. Jesus fala isso depois que ele desce do Monte Tabor, que não conseguiram tirar o espírito obsessor do garoto, e Jesus, com uma ordem, o espírito vai embora. Aí eles perguntam para ele assim, mas por que nós não conseguimos? Os apóstolos. Porque vocês não têm fé. Vocês não têm fé, tem que ter fé, pelo menos do tamanho de um grão de mostarda. Né? Porque aí você vence a armadilha do vilão. A gente até hoje, né, tem dificuldade com isso. A anunciação de Jesus como chamada para fixação e expansão do divino em si. Então, o anjo Gabriel chega para Maria. Então, Maria, você, sou eu. E diz assim, Ave, Ave Senhora, Ave Espírito. Mulher na Bíblia significa mente, tá, gente? Ave mente. O Senhor é convosco, o Cristo está em você. Você tem o Cristo interno, né? Então, bendito é o seu nome porque você tem isso. E bendito é o fruto que está no teu ventre. É só você fazer ele crescer. Percebe? Quando você trabalha na questão psicológica, o que você chega? Não se esqueçam, gente. Mulher na Bíblia é mente. Então, por isso que é isso. Ave, cheia de graça. Todos nós estamos cheios da graça do Senhor. Basta apropriar dessa graça. O Senhor é convosco. Está comigo, meu Cristo interno. Bendito é o fruto do vosso ventre, que é o meu Cristo interno, que se chama Emmanuel, é Deus conosco, que é Jesus. Guardem isso, isso é lindo. A busca de Jesus pela inocência dos pequeninos. Então, Jesus falava, deixa ver os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Por quê? Porque eles ainda não têm essa maldade. E já não estão influenciados pela maldade do mundo, estão influenciados pela bolha da ilusão do mundo, como a maioria hoje está. A vigilância e a oração como guarda dos tesouros divinos, sim. Vigilância te põe em estado reflexivo e de guarda de você. E a oração eleva a tua frequência. Então você guarda os seus tesouros divinos, está dentro de você, dentro de mim. A suprema renúncia aos familiares como uma jornada de ascensão do herói. Todo herói da mitologia, ele deixa a família para cumprir a saga dele. Hércules, né? Ulisses, Perseu, Teseu, todos eles. Jasão, deixaram a família. Pode observar lá nas lendas. Eles deixam a família para que o herói cresça. Então, muitas vezes a gente tem que fazer isso. Porque a minha família não quer saber de ser heroína ou herói ainda. Eu quero. Então eu vou lá ser herói e depois eu volto e ajudo. Agora como herói, com potencial maior. Não vou abandonar a família. Eu só vou me potencializar mais para ajudá-lo. A humildade como perspicácia para atingir o Monte Olimpo da consciência. Com certeza. Nós só vamos chegar lá no Monte Olimpo da nossa consciência com muita humildade. Fora isso, a ressurreição como a chegada do herói ao ponto proposto. É Ulisses chegando à ilha de Ítaca, né? Encontrando a Penélope e os seus filhos. É o Perseu que vence a Medusa e encontra, né, o seu grande amor, e assim vai. Então, nós vamos vencer as nossas situações e vamos chegar ao nosso ponto proposto. Então, eu estou ressurrecto daquele homem velho, cansado, fraco, e agora um homem divino. E aí nós vemos Jesus, né? Essa potência maior governando o nosso mundo.
E a gente pode fazer uma apropriação dessa imagem como sendo o mundo, nós, em expansão, né? E aqui o nosso Cristo interno, querendo nascer, sabe? Querendo inundar o nosso mundo da proposta dele. Então, nós temos o Cristo protegendo a Terra e vai fazer da Terra um mundo feliz. E nós temos o Cristo interno, querendo nascer em nós, um mundo ainda pequeno, para fazer de nós um mundo muito grande. Vocês observam? Que maravilha! Que coisa linda que é tudo isso. E por que a gente ainda insiste em ficar perambulando pela vida, achando que nós não temos jeito, que a gente é um caso perdido? Sabe, eu tenho uma coisa muito grave que acontece comigo, é quando eu vejo uma pessoa que desencarna por um atropelamento, qualquer coisa, que ele cai lá na rua, e alguém vai lá e põe aqueles jornais, né, em cima do cadáver. Gente, eu fico assim, pensando, né, que coisa. Por que teve que chegar naquele ponto? Lembro do Dias Gomes, grande escritor, né? Mas que tinha os seus problemas com a divindade. Né? Ele desencarna saindo de um restaurante lá em São Paulo, ele é atropelado, né? Cai lá, aquele Dias Gomes, aquele homem muito conhecido, famoso, é coberto por um jornal. Aí você fala, acabou? Não, não acabou. Talvez ali seja o início da redenção. Então nós somos criaturas divinas. Vamos nos apropriar disso. Isso é um sonho, mas há sonhos que podem ser realidades. Cada sonho tem a sua proposta, cada sonho tem os seus meandros, e se você sonhar alto e bom, você pode chegar lá. Porque buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á, pedi e obtereis. Muito obrigado por você ter estado conosco nesse estudo. Espero que tenha sido útil a você. Que você possa entender um pouco desse movimento que o cristianismo fez no mundo, vencendo a ideia politeísta, que não era nada negativo, mas era uma coisa que tinha que ficar. Foi útil até aquele momento. Agora é o homem. De Jesus para cá, como diz Paulo de Tarso, o Cristo é o segundo Adão. Então, o primeiro Adão, que éramos nós mesmos, precisou, né, daquela leva de espíritos deuses para nos ajudar. O segundo Adão não, somos nós. O Espiritismo nos ensina que agora, mais do que nunca, sou eu. O que você aproprie disso. E sonhe. Sonhe sempre. Muito obrigado. Muita paz. Fiquem com Jesus. Sonhei que voava feito pássaro livre, sonho sublime varando as nuvens. Buscava Jesus no mais alto, infinito, luz faiscante, mestre bendito. Eu queria dizer-lhe das minhas fraquezas, dos meus anseios, das minhas tristezas. Vi o mestre sentado, sorrindo, carinho. Irmão, aconchega-te mais aqui no meu ninho. Meu jugo é leve, é suave meu fardo. Tenho água fresca, o rio da vida. Amigo, não tardo, não me demoro, aguardo em paz o seu encontro comigo. Quantas vezes renasci, quantas vezes perdi a oportunidade, Senhor. Ajudai-me a conquistar o direito de falar e viver somente o amor. O mestre inundou-se de luzes multicores, azul boreal, eu clamava.
quero outros valores. Voz, som, alguém cantava e ele, em profundo silêncio, orava. Senti que a voz que cantava além não era longe nem voz de alguém, era o meu ser, frágil, libertando-se, cativo, buscando redenção, clareando o coração. Adeus, quimeras, torturas mentais, fantasias, devaneios, tilintar de cristais. Eu era livre, livre como o pássaro do sonho, pintando aquarelas, céus, brincando com a luz. Eu era feliz, sublime, sem grades, só porque sonhei que buscava Jesus.